Olá, povo de Deus, Shalom, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou firme na minha leitura de 6 meses e com certeza vou terminar até dia 31 de dezembro de 2020. Hoje é dia 12 de novembro e estou aqui hoje para gravar esse vídeo sobre o livro de Jó. Jó é uma história tremenda. É uma história muito diferente, né, de todos os livros da Bíblia. São 42 capítulos, né? É um livro um pouco grande, mas os capítulos são até que pequenos, então não é difícil de ler. Eu sempre falo assim, é melhor você, sentar e ler quase o livro todo, do que você ficar nesse negócio de ler 3 capítulozinhos. Daqui a pouco, no dia seguinte, você não se lembra nem direito como que foi que você leu no dia anterior, a história não fica muito bem na sua cabeça, entendeu? Então o livro de Jó é um livro bom assim para você ler realmente de 7 em 7, de 10 em 10, de 15 em 15, porque você fica melhor assim mesmo o aprendizado, ok? Porque nós temos uma tendência a nos dispersarmos muito, né? Então vamos lá. No Jó, capítulo 1, a gente vê que Jó era um homem preocupado com a sua vida espiritual, preocupado em fazer o que era reto, o que era justo, preocupado também com a sua família, se os seus filhos estavam servindo a Deus, se os seus filhos estavam pecando, né? Ele oferecia holocaustos por ele, pelos seus filhos, pedia perdão a Deus pelos seus pecados e Jó, ele tinha uma vida tão assim, né, de comunhão com Deus, de retidão, que chamou a atenção até mesmo do próprio Satanás. E Satanás, muito sagaz, né, muito terrível, muito mal, foi diante de Deus e falou para Deus que Jó só servia a Deus porque ele era próspero, né, porque ele era abençoado. Então, Deus discordou, né, de Satanás. Deus falou para Satanás que não, que ele discordava dessa análise, né, que ele estava fazendo de Jó, e que então permitia que ele fosse atribulado, que ele fosse ali prejudicado, né, nas coisas dessa vida, e que Satanás ia ver então que Jó não ia blasfemar de Deus, né? E então Satanás veio com tudo para cima de Jó. Esses acontecimentos do capítulo 1 parecem ter acontecido num dia só ou em 2 dias, ali, pouco tempo mesmo, onde ele perdeu muito das suas riquezas, né? Ele perdeu jumentos, camelos, bois, ele perdeu também alguns servos, ele perdeu todos os seus filhos e ele então passou por uma situação que realmente não é comum, né, alguém passar, perder tudo praticamente num dia só. E então ele foi bastante humilde, né, ele se lançou por terra e adorou. E ele então falou, né, no sair do ventre da minha mãe e no voltarei. Em tudo isso ele bendisse ao Senhor, ou seja, ele falou bem de Deus e ele não blasfemou, ele não atribuiu a Deus falta alguma. É tão sério que essa história de Jó, né? É muito sério e não há como comparar, né, as tribulações que a gente passa com essas coisas que Jó passou, que foram terríveis, né? O livro de Jó, os estudiosos falam que essa história aconteceu na mesma época ali de Abraão. Quem sabe eles eram até conhecidos, né? Nunca se sabe. Mas naquela mesma época ali que Abraão viveu na terra ali de Canaã, Jó também viveu essa história aqui fantástica, né? Graças a Deus está escrito para a nossa edificação. Então, no capítulo 2, nós vemos que Satanás não ficou satisfeito, né, em ver que Jó não tinha blasfemado, então ele pediu permissão a Deus para tirar a saúde de Jó e Deus permitiu, porque Deus conhecia Jó e sabia até onde ele poderia, né, aguentar toda essa tribulação. Então vieram os amigos de Jó para visitá-lo. Ele faz Bildade
e Zofar. Eles vieram visitar a Jó e, como era o costume da época, por 7 dias eles respeitaram o luto, né, de Jó, que ele tinha perdido seus filhos. Eles respeitaram o luto de Jó e ficaram calados, não falaram nada por 7 dias. Glória a Deus! Até aqui os amigos de Jó estavam sendo, beleza, bons amigos. Aí, a partir do capítulo 3, começa então o lamento de Jó. Sim, Jó lamentou. Também, né? Quem não lamentaria, né? Aí ele lamentou o dia que ele nasceu, ele falou que era melhor um aborto, ele falou que não queria ter vindo ao mundo, né? Para passar por tudo isso que ele estava passando. Mas, gente, não podemos, né? Como é que fala? Tipo assim, julgar Jó como se ele não pudesse, né, lamentar, como se ele não devesse lamentar, porque há situações na vida do ser humano que é impossível não lamentar, né? É impossível. E ele lamentou mesmo. Aí veio os amigos, né, de Jó repreendê-lo. Capítulo 4 ele faz o repreende. Capítulo 5, capítulo 6, Jó justifica as suas queixas, né? Ele fala, olha, eu não fiz essas coisas que vocês estão me falando. Por quê? Porque os amigos de Jó, todas as vezes que eles falam com Jó aqui no todo o livro, todas as vezes que eles falam com Jó, eles queriam encontrar um defeito em Jó. Eles queriam encontrar uma brecha na vida dele, um pecado, que justificasse eles passarem por tudo aquilo que justificasse o que Jó estava passando, né? Por quê? Porque os amigos de Jó, eles tinham na cabeça deles uma teologia simplista, que é aquela ideia, né, de que tudo que nós passamos nessa vida é porque nós plantamos. Sim, eu creio, é bíblico, a ideia, né, a teologia da lei da semeadura, mas muitas coisas que nós passamos nessa vida não tem a ver com isso, tem a ver com permissão de Deus, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com situações difíceis mesmo dessa vida, que nós estamos neste mundo, o mundo está cheio de pecado e muitas coisas nós sofremos consequências mesmo sem nós termos pecado, né? Então Jó nunca admitiu para os seus amigos que ele tinha feito coisa errada. Pelo contrário, ele estava sempre dando testemunho, olha, eu fazia assim, fazia assado, fazia desse jeito, eu fazia tudo certo. E lembre-se que lá no capítulo 1, o próprio Deus falava que não havia homem como Jó, que fosse temente a Deus, que fosse reto. Tão reto quanto Jó, não havia ninguém que fosse, né? Então Jó estava certo em se defender, né? Porque se ele estava passando por toda aquela tribulação e ele ainda tinha que ficar dizendo amém para todas aquelas acusações que os seus amigos estavam fazendo para ele, né? Se ele aceitasse aquelas acusações, ele ia ficar mais deprimido ainda, né? Porque Jó tinha comunhão com Deus. O que ele estava ali no seu lamento era pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus a solução, pedindo a Deus o livramento. Era isso que Jó estava fazendo. E não é o que nós fazemos também nas nossas dificuldades aqui bem menores, né, que passamos, nós também não vamos a Deus, nós não perguntamos para Deus. Isso não há pecado nisso, né, em nós perguntarmos para Deus o que está acontecendo, o que Ele quer de nós, como sair dessa tribulação, né, que o Senhor nos mostre como buscar, como entender o que está acontecendo, como combater essa tribulação se for possível, né? Por exemplo, às vezes uma enfermidade, né? Qual é o propósito de Deus, que caminho devemos seguir, como que devemos fazer, né? Para passarmos dessa tribulação. Porque o propósito de Deus aqui não era que Jó ficasse nisso a vida inteira. Tanto é que, lendo o livro, tem um momento que Jó comenta que ele estava naquela situação há alguns meses. Eu creio que essa tribulação toda na vida de Jó não durou um ano. Eu creio que não durou um ano. Até porque eu acho que ele não ia dar conta, né? Ele não ia dar conta de tanto sofrimento, né? Por muito menos sofrimento, algumas pessoas se deprimem e morrem. Então, Deus sustentou a vida de Jó ali, poderosamente.
E quando chega, então, apenas no capítulo 38, é que Deus começa a falar com Jó. Então, Deus traz uma resposta tremenda para Jó, Deus fala da sua grandeza, Deus fala de toda a sua criação, de todos os seus propósitos, né? Do tempo, né, que ele faz as coisas. Então ele responde para Jó de uma forma tão majestosa que Jó realmente ficou sem palavras, né? Tanto é que no capítulo 42, Jó responde a Deus: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, Jó chega a uma conclusão, que ele estava naquela situação terrível, mas que Deus ainda podia trazer uma solução. E se Deus o levasse, né, sem restaurar a vida dele, também Deus seria glorificado, Deus seria exaltado. E a prova de que os amigos de Jó não estavam corretos nas suas análises é que o próprio Deus, no capítulo 42, fala para Jó, né, que era para ele orar pelos seus amigos, porque ele tinha rejeitado, né? Ele tinha rejeitado os amigos de Jó, ele não concordava, Deus não concordava com os amigos de Jó. Por isso, Jó teve que orar por eles, oferecer sacrifício para que eles fossem aceitos na presença de Deus. Então, o 42:10 é um versículo tremendo, eu já fiz até assim campanha de oração, né, com lista de pessoas participando, usando esse texto. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, Jó 42:10. Então Jó orou pelos seus amigos e Deus abençoou os amigos de Jó, né? Eles foram liberados para ir embora e Deus então começou a abençoar Jó. E quando Deus começou a abençoar Jó, foi tremendo. Aí chegaram seus irmãos, suas irmãs, e cada um trouxe um presente, uma peça de dinheiro, um pendente de ouro, e ali fala no versículo 12, 42:12, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aí ele teve mais ovelhas, mais camelos, mais juntas de bois, mais jumentas, e teve novamente 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia não fala, mas pode ter sido da mesma mulher, né, que que tinha, inclusive, falado com ele para amaldiçoar a Deus. Mas também não podemos julgar também, né, a mulher de Jó, porque perder um filho é algo que tira a pessoa do prumo, né, que tira a pessoa enlouquece ali por um tempo, né. Então assim, eu não culpo a mulher de Jó por ela ter falado aquilo lá no início, né, do livro. E depois, então, aqui no último capítulo, a gente vê a bênção tremenda que eles tiveram, então, 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. E Jó, então, morreu velho e farto de dias. Depois que ele teve toda essa tribulação, ele ainda viveu 140 anos. Jó deve ter vivido uns 200 anos, amados. Que vida tremenda, né? Que história tremenda. E Jó é citado no Novo Testamento, né? Passou a ser um símbolo da paciência. E Jó é citado também em outros livros proféticos aqui do Velho Testamento, onde fala que Jó era temente, né? Mesmo que Jó estivesse intercedendo por aquele povo, Deus não ia ouvir. Então, o livro de Jó é realmente para nossa edificação e para nós realmente assim crermos, né, que Deus permite as lutas, mas Deus também traz a solução. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus cure toda enfermidade em nome de Jesus, na sua família, na sua vida, e que nós sejamos mais que vencedores, cheios de fé como Jó. Amém? Um abraço.